Eu não acho que a poligamia seja uma coisa má. Nesta prática, a primeira mulher, é sempre a mais sacrificada nisto. E por aquilo que é minha opinião, eu acho que ainda vai aumentar o índice da poligamia. E se for ao contrário? E se eu, como uma mulher, quiser casar com 3, 4 homens, posso? Uma mulher só trai por vingança ou por falta de atenção. A relação não é feita só por uma pessoa. A relação é feita a dois. Não vamos pôr aqui nada de muçulmanos. Porque se minha religião permite, eu faço. É uma questão, infelizmente, que acontece na nossa sociedade e para combater também vai ser difícil porque depende da decisão de cada um de nós, especialmente mulheres. Moçambique é um país caracterizado por um mosaico cultural bastante rico e demonstrado em diversas representações culturais: dança, teatro, música, pintura, escultura, cinema, etc. Esta rica diversidade cultural é ainda catalisada pela imensidão dos grupos étnicos, linguísticos, da diversidade ideológica e religiosa do nosso país. Entretanto, o acesso aos eventos de demonstração cultural ainda é bastante reduzido, concentrando-se nos centros urbanos, sobretudo na capital do país, Maputo. Por outro lado, a oferta cultural nacional, embora em crescimento de dimensão e reconhecimento, ainda sofre de dificuldades significativas de divulgação e acesso aos canais de difusão institucionalizados. Neste contexto, a dança desportiva e o teatro em Moçambique ainda estão numa fase de crescimento, exploração e enraizamento no mercado nacional e internacional, que para tal dispõe de uma associação dos atletas de dança desportiva, a ADD, da cidade de Maputo, e de várias companhias de teatro com reconhecida projeção nacional e internacional. Isso vai acontecer. Não, comigo. Acorda para mim. Aquele homem não é criança nenhuma. Pois uma mulher carente, mal cuidada, abandonada. O homem presta pelo serviço. Eu não vejo nada de errado aqui. Torna-se determinante contribuir para a democratização cultural, ou seja, promover o acesso de todos os indivíduos da sociedade a conteúdos artísticos culturais, garantindo e contribuindo para a manutenção do bem-estar social e cultural de todos e melhorando a qualidade de vida dos membros da sociedade. Tu foste o autor moral de toda essa história toda. Tu concordaste com a poligamia? Chega! Eu vou-me embora. Onde é que pensas que vai estar? Vou para a casa do Levi. Estás maluca, Lucy? Tu só vais por cima do meu cuidado. Ele é o marido que do mesmo conferiu o Tony. Dormi com ele por esteio. Vou-me embora! A divulgação de grandes obras da literatura moçambicana num país com uma elevada taxa de iliterácia e analfabetismo depende significativamente da sua adaptação para outras linguagens culturais,
como teatro, dança e cinema. O nosso propósito é a adaptação, encenação e apresentação do romance Nikete na forma de um musical. Esta obra de Paulina Chiziane problematiza a subjetividade e o drama sociocultural que, através da personagem Rami, indaga sobre as condições da mulher na sociedade africana poligâmica, mas, sobretudo, buscando subvertê-la. O romance Nikete, uma história de poligamia de 2003, fala das mulheres de sua origem num contexto social híbrido de Moçambique. O musical retrata a busca de Rami como uma incursão pelo desconhecido e uma tentativa de lidar com a diferença, simbolizada pelas amantes do marido. Agora conheço duas das amantes do Tony, a Julieta e a Luísa, com quem lutei pelo meu marido, mas fui vencida. De nada valeu a pena. O inimigo quer-se por perto. Melhor a fazer é aliar-me a elas. Nikete é uma história que permite aprofundar diversos aspectos simultaneamente, porque retrata as tradições culturais de várias províncias de Moçambique, muitas delas pouco conhecidas ou debatidas. Nikete reflete, acima de tudo, a história social e cultural de Moçambique na sua diversidade étnica, abordando questões transversais à sociedade, como as relações de gênero, a equidade, o desequilíbrio de poder entre os sexos, a infidelidade, as redes sexuais e a problemática do HIV/SIDA. Boa noite. Queremos agradecer a Cooperação Suíça, que deu-nos apoio todo para nós podermos estar aqui. Né? E queremos agradecer também ao Fórum Mulher, que também, de uma ou de outra forma, sempre nos apoiou para que este projeto pudesse andar. Trouxemos este tema aqui para podermos partilhar convosco e queremos também saber do vosso ponto de vista, se vocês têm alguma coisa, algumas questões que têm a perguntar sobre o tema. A peça, como vocês puderam perceber, fala um pouco do gênero da mulher, da poligamia, acima de tudo, dessa humilhação que a mulher passa. Pronto, vamos conversar um pouco, 10, 15 minutos só, sobre o tema. Primeiro quero parabenizar pela fabulosa apresentação da peça e dizer o seguinte, que retiro aqui algum conselho muito forte, não é? Outrora o Tony brincava muito com as mulheres, mas quando descobriu e perdeu a sua verdadeira mulher, ficou mal. Isso dá-nos a indicação de que nós damos valor às coisas depois de perdermos. Então é importante valorizarmos, enquanto podemos, as nossas esposas, de modo a que não possamos ter um fim muito triste como este do Tony. Muito obrigado. Lembrávamos da situação do Putinga lá na cidade de Beira. Lembrávamos da situação dos meus fogos, que não tem nada a ver com as cunhadas. Lembrávamos dos homens desonestos. Portanto, tudo isso me parece ser uma reflexão muito importante e nós temos que ligar com o passado deste mundo mal. Isso é da competência desta geração, é a competência que todos nós estamos aqui para refletirmos e colocar no passado todo aquele que é mau e faz parte de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Bom, falar mesmo da poligamia é algo que existe muito na nossa sociedade. Conheço pessoas que vivem disso e cá no norte, e posso dizer, na religião muçulmana, muita gente diz que é permitido casar até com 7 mulheres. Sério? Sério. Coisa que eu não concordo. Bom, visto que nessas relações as pessoas dizem que é proibido usar camisinha porque é uma forma de matar os filhos, nesse caso. É uma forma de, como eu posso dizer, impedir que hajam mais filhos.
coisa que, no meu ponto de vista, não é tão bom. E vemos, os homens são muito egoístas. São, sim, principalmente... Não, deixa eu falar. Principalmente os homens casados. São homens que querem ter mais de uma mulher e que dizem, eu te amo, não sei o quê, não me separo da senhora lá em casa porque temos filhos, coisas desse tipo. Coisa que eu não concordo, porque não existe filho que prenda um casamento. E dizer que se realmente as pessoas gostassem uns dos outros, deixariam o que já não satisfaz em casa e ficariam com aquela que lhes faz bem lá fora. Primeiro, parabenizar o grupo de dança. Só que estamos a levantar questões que não têm nada a ver. Quando se fala de muçulmanos, isto tem a ver com a religião. Não vamos pôr aqui nada de muçulmanos. Porque se minha religião permite, eu faço. Segundo, não quero defender nenhum homem, não é? Mas essas meninas mesmo que nos fazem aí na rua, não somos culpados. Falou-se aqui que as meninas andam com homens casados. Eles também não são culpados, porque são vocês que provocam. Então, meus caros amigos, vamos ser sinceros, não vamos nos mentir. As meninas provocam. Nós apenas cumprimos como machos. Senão vão nos dar nomes aí na rua. Ela que estava a falar, pergunta-lhe lá. Faz favor. Como se chama mesmo? Sharon. Tem quantas relações? Uma. É casada. É uma união de fatos. Antes disso, a menina namorava. Tinha amigos também. Não pode falar isso. Então, estou a pedir, por favor, vamos conversar e tirar ideias de proveito. Não vamos nos mentir. A peça foi boa, é educativa, mas são mulheres. Para uma mulher trair, para uma mulher ter o segundo, é porque o primeiro fez alguma coisa. É porque a mulher fez alguma coisa. Falo isso na primeira pessoa. Uma mulher só trai por vingança ou por falta de atenção? Primeiro, gostava de parabenizar o grupo, né, pelo tema de uma grande obreira, que é a Paulina Chiziani. Gosto muito dela. Então, assistir assim em loco, dança, teatro, a leitura que eu fiz do livro, para mim é um encanto. Vocês foram 10. Parabéns. Depois, dizer que não concordo com algumas opiniões aqui de alguns colegas, né, que acredito eu que estão a mostrar muito machismo. Porque a obra leva-nos a muitas reflexões, né? Nós somos jovens. Bom, primeiro dizer que sou casada, né? Já há 7 anos que sou casada. E eu não percebo porque que os jovens, nós os jovens, né? Me insiro lá agora, porque que dizem que falta alguma coisa em casa. O que é faltar alguma coisa? Eu não percebo. Sinceramente, não percebo. O que é faltar? Porque nós temos que pautar, acredito eu, pelo diálogo, né? A relação não é feita só por uma pessoa. A relação é feita a 2, para torná-la uma. Esta é a minha percepção. É o que eu vivo na minha relação, né? E acredito que se todos fizessem isso, não havia necessidade de poligamia. Sheila Maria Lucas. Sou estudante da EZUNA. Bom, dizer que o espetáculo foi inédito, foi muito bom.
abordou um tema muito educativo, um tema este que faz parte do nosso dia a dia, principalmente cá no Norte. Digo cá no Norte, aqui em Nampula, muito. Falar da poligamia é falar de um problema que parece que não se consegue resolver. As mulheres cá têm que ser muito submissas e os homens já não. Ainda existe aquilo de que o homem pode ter mais de uma mulher, mas isso leva-nos a mais doenças, leva-nos a contrair mais doenças e estaremos propensos a doenças e a infectar pessoas que se calhar nem são culpadas nesse caso. É muito normal encontrar em Nampula homens casados com mais 2 ou 3 mulheres fora, relações essas que podem passar até de 5 anos amantizando, nesse caso, digo, nesse gênero. Dizer que a poligamia é algo que tem que se combater. Eu não sou a favor, mas o que acontece muitas das vezes é que os homens dizem que procuram fora o que não encontram dentro. O que eu gostaria mais de saber é o que exatamente não tem dentro que faz com que saiam fora. E que se existe algo que não tem dentro, que as pessoas pautassem pela conversa, pelo diálogo, pelo entendimento na relação. Como eu digo, a relação é a 2, nada de 3. Muitas das vezes eu tenho dito que uma relação é igual a motorizada. Só cabem 2, mas há gente que insiste em entrar numa motorizada para serem 3 ou mais. Dizer que tinha que se velar mais por esse tema, tinha que se falar mais, tinha que se aconselhar mais. As mulheres de Nampula estão propensas a isso porque já vem de geração a geração, as nossas gerações antigas têm disso. Começou assim e está a se seguir assim. Os nossos avós já tinham 2, 3 mulheres, os nossos pais fazem o mesmo, os nossos irmãos acabam fazendo o mesmo porque acham que é uma coisa normal, é uma coisa certa. É exatamente isso que eu tenho a dizer sobre o tema e dizer que estão muito de parabéns. Achei o tema bastante interessante e que se falasse mais disso, que se explorasse mais isso. Eu particularmente tenho o livro Nikeche, que ainda não acabei de ler, mas está sendo uma leitura espetacular, aprendizagem, conhecimento de novas coisas, novas tradições. É mais ou menos isso. Chamo-me Edmundo Dias. Falar do espetáculo foi um show. Foi mais do que eu imaginava, porque é a primeira vez, quando se trata de primeira vez é meio complicado. Geralmente a gente vê isso a passar nos outros sítios, estamos a falar de Maputo, que é lá onde sempre passa, e é um pouquinho complicado, mas desta vez acabei tirando proveito disso. O tema é bom, porque a nossa sociedade está a viver disso atualmente, é complicado. Não vou falar dos outros sítios, prefiro falar de Nampula, que a nossa sociedade cá, ou o ritual, como a gente chama, temos cá o rito de iniciação, que induz automaticamente a ter 2, 3, 4 relações. E é complicado, pior, porque as mulheres aqui não podem ter um homem só, praticamente, principalmente quando passam pelo rito de iniciação. É algo já tradicional. Falar da área de muçulmanos, não gosto de tocar ou ferir sensibilidades, porque também faço parte disso. Mas é como se diz, quando a gente tem 2 relações, ou queremos ter 2, 3, 4 relações, temos de dar tudo a essas pessoas do mesmo jeito. Então, na sociedade em que nos encontramos é meio difícil, não é? O que eu ia aconselhar a todas as mulheres, ou à sociedade em geral, é que pautamos pela sinceridade. Diálogo acima de tudo é a única coisa que pode nos tirar da cova nessas situações. Porque se nós não conversarmos, temos aquelas relações que um diz não estou satisfeito e outro diz estou satisfeito, prefiro ir lá para fora. Enquanto não conversarem, nada vai longe. Então, meus caros amigos, conversem, discutam, lutam, façam tudo. Enquanto estiverem dentro de 4 paredes, vão resolver tudo. Eu não acho que a poligamia seja uma coisa má. Não acho. Deixa-me explicar. É assim, Moçambique sempre teve como base este tipo de práticas. Vamos retirar o aspecto do HIV. Foi a base da nossa cultura. E a poligamia, que não existe traição,
significa um homem com mais de uma mulher, em que eles são fiéis, não há doença. Ok? O que nos acontece é que não existe isso. Todo mundo mancha o aspecto de poligamia porque um homem anda com mais de uma mulher. Nós todos achamos que não, aquilo é uma prática errada. Não, é uma prática errada o comportamento que a gente tem dentro dessa prática. Ela por si só, ela não prejudica ninguém. Basta que todo mundo tenha consciência de como tem que fazer as coisas. Conforme dizia o Guimarães, a poligamia é uma prática muito antiga, sim senhora, eu concordo. Mas, vejamos uma coisa. Nesta prática, a primeira mulher, é sempre a mais sacrificada nisto. Vimos que ela sofre muito, primeiro, por esta atitude do marido, ter mais de uma mulher. Segundo, ela é sacrificada também pela família. Veja o comportamento da família em relação a esta mulher. Então, a mulher é sacrificada 2 ou 3 vezes. E eu acho que isto é que é mau. E sem falar na situação das doenças. E se um homem tem uma coisa, um homem se consegue ter a segunda, há de ter a terceira, há de ter a quarta, há de ter a quinta, há de ter a sexta, há de ter a sétima, conforme vimos. E nesta prática, eu acredito que, sendo a primeira mulher sacrificada, ela tem que aturar essas todas. E a mulher também tem os seus sentimentos. Resultado, a mulher vai desenvolvendo doenças porque ela não fala. De repente, uma mulher jovem está com problemas cardíacos, a gente não sabe de onde vem. Mas é resultado destas práticas, porque há mulheres que não falam, sofrem no silêncio. Portanto, há quem diga que a poligamia tem coisas boas, também tem coisas más. Mas, no meio disto tudo, a mulher é muito sacrificada. Eu conheço casos, conheço casos, já tive casos, situações destas na família e sei o que é isso. Eu tive o meu avô, tinha 4 mulheres dentro do quintal dele, na casa dele. Mas a minha avó, a mulher mais velha, era mais sacrificada. Ela é que tinha que aturar as outras ficavam doentes também da noite, ela é que tinha que levantar para ir ver o que é que está acontecendo. Mas as outras não se comportavam assim em relação a ela, porque achavam que não eram obrigadas, e ela, como era a casa dela, e ela tinha obrigação em relação às outras. Então eu acho que isto precisa de ser bem entendido. O primeiro fator é financiamento. Será que esse homem é capaz de sustentar mais de uma mulher? Depois da mulher também tem os filhos. Cada mulher vai ter muitos filhos. Será que é capaz? 2 pontos. É um aspecto histórico. Nos Grandes Lagos existe poligamia, mas a poligamia nos Grandes Lagos é diferente de Moçambique. O que acontece é a mulher que se casa com a segunda mulher e não o homem. Então, o que quer dizer que ela, se o homem arranjar uma terceira mulher, é a primeira mulher que casa com a terceira mulher. E quando isso acontece, as outras 2 mulheres devem obrigações à mulher mais velha. Então, isso é um modelo de poligamia diferente do que nós temos. E segundo, a poligamia é uma prática antiga, né? E nós agora estamos nos tempos modernos, em que há uma igualdade de direitos. Se as mulheres estão de acordo que o homem tenha mais de uma mulher, está tudo bem entre eles, porque está de acordo. Mas se não estamos no mundo moderno, por que o homem tem que sustentar as 3 mulheres? Por que não os 4, ambos, cada um com o seu salário sustenta uma casa? É um bocado, a gente quer mudar, mas queremos que o homem pague tudo. Ele não é uma máquina. Olhar para a poligamia na área financeira, aqui no norte, se nós controlarmos as pessoas que fazem a poligamia, muitas vezes são pessoas que não têm nada, não estão estáveis financeiramente, né? São pessoas que você olha
procura casar umas 2, 3 mulheres. Porque uma pessoa que tem dinheiro e sabe qual é o valor do dinheiro, não faz isso. Ela deu um exemplo de uma família de Maputo que casou e atraiu a pobreza para esta pessoa. Imagine aquele todo o dinheiro concentrado numa só família. Se calhar os filhos todos sairiam formados fora do país, se calhar. Mas não é isso que se pensa. E quando o homem é polígamo, ele só pensa nele e não na outra pessoa, não nas esposas, nem nos filhos. Dificilmente dá atenção aos filhos. Porque, imaginem essa demonstração que nós acabamos de presenciar. Tudo bem, são 5 esposas, uma tem 10, outra tem 3 filhos, não sei. E acham, e dividiram uma semana, vamos continuar com o nosso horário, uma semana uma casa, outra semana outra. Imaginem que a primeira casa, ele já está na terceira, e a seguida a terceira vai na quarta e vai na quinta. Mas na terceira casa, a criança está incomodada. Como é que ele vai se virar de estar ali com o seu filho, dar a atenção que o filho merece? Como é que ele vai se virar? E o Guimarães disse, o homem não é máquina, porque o homem deve casar e as mulheres devem se sustentar. Se ele não é máquina, por que provoca 3, 4 mulheres? Então, desvantagem. Então eu ainda continuo na minha posição que isto é uma prática que eu desencorajo. Eu não apoio ninguém e mulheres, vamos nos dar valor. Vamos nos dar valor e fico mesmo preocupada quando a gente levanta mesmo a aceitação da poligamia, se por acaso o homem estiver financeiramente estável e poder sustentar. Gente, como Guimarães disse, estamos numa época mais moderna. Então nós devemos, para além de aceitar a poligamia, saber o que é que a gente quer, não é? Temos que ser autossustentáveis para depois pensar no homem a seguir. Depois, e se for ao contrário? E se eu, como uma mulher, quiser casar com 3, 4 homens? Posso? Por quê? Por quê? Por aquilo que é minha opinião, eu acho que ainda vai aumentar o índice da poligamia. Por quê? Porque hoje em dia, porque se nós olhamos isso não assim no casamento, não poligamia como tal assim no casamento, nos relacionamentos, nem falo de namoro, nós conseguimos ver muitas traições e mulheres que sabem que este homem é casado, este tem outra namorada, e ainda aceitam o homem do jeito que ele, da situação em que ele se encontra, no sentido de aceitar ser a outra. Por quê? Porque temos a concepção que os homens são poucos, está difícil. Então, com esta concepção que nós temos que homens são poucos, nós mulheres acabamos nos, aceitando aquilo que é a poligamia. Eu acho que não é uma coisa saudável, porque se nós aceitarmos ser a segunda, como nós vimos aí no teatro, ele tinha umas 5 assumidas, mas tinha uma 6ª, uma 7ª esposa. E nós não sabemos se ele se previne ao manter relações sexuais com essas 7. E não sabemos qual é a situação de saúde dessas outras mulheres. Então, esse tipo de prática, na minha opinião, eu pelo menos desencorajo esse tipo de atitude. Mas, infelizmente, está aumentando a dia que passa. Primeiramente, falar da poligamia em termos de aceitação, né? Na lei não é permitido, em termos de lei. No nosso país, a poligamia não é permitida. Mas, em termos gerais, o que nós vivemos, o que nós vemos na sociedade, existe. Não digo que é só na religião muçulmana, mas na maioria das vezes. Porque eles têm uma permissão que os homens tenham 2 ou casem com 2 ou 3, 4 mulheres. Então, muitas das vezes ninguém tem a coragem de reclamar ou denunciar esse tipo de casos. Nós deixamos porque achamos que cada um é responsável pela sua vida e trata das suas mulheres, desde que elas tenham tudo que elas desejam, elas se sentem confortáveis. E para mudar isso, eu acho que começa pelas próprias mulheres. Se a mulher, uma coisa é a mulher não ter conhecimento
dele ter a outra, porque o que eu quero, ele me dá. Então, eu acho que a poligamia até já está a sobressair. Nós conseguimos olhar para aquele senhor ali, tem 2, tem 3 mulheres. Antigamente nós ouvíamos falar, mas agora ele não estava, né? Então, acho que nós devemos ter que mudar a mentalidade, né? Primeiro os homens terem uma só parceira e as mulheres também saberem dizer não a homens que têm várias mulheres. Eu pude ver muitas coisas que vocês apresentaram, mas há uma parte que me deixou em xeque-mate. O Tony, disseram que ele tinha 7 mulheres. Será que essas 7 mulheres conseguem estar com elas e ficarem satisfeitas? Essa é a pergunta. Mas também nós vimos aqui que casar 4 ou 5 mulheres não é bom. Essa é uma história para poder todos nós discutirmos aqui ou contribuirmos. Até eu conheço casos em que um senhor vive na mesma casa com 3 mulheres, fazem escada, hoje dormem com Só nunca me... como posso dizer? Nunca tive aquilo de perguntar como é que vocês conseguem conviver assim nesta vida, fazer escala hoje aqui, hoje ali, assim. Mas é claro que existe. Se um dia eu contrair alguma doença de transmissão sexual, eu logo sei que quem trouxe para mim foi meu marido, porque ele tem casadores aí por aí. A poligamia é uma realidade no nosso país. Eu venho de Tete e estou aqui também já há 3 anos e noto também que aqui é uma realidade de Cabo Delgado. E na minha forma de ver, uma das razões que está por detrás disto é que existe uma excessiva dependência da mulher em relação ao homem. Pensam as mulheres que o homem, entre aspas, o casamento é uma alternativa de sobrevivência em termos de sustento. Então, eu acho que uma das grandes ações que poderiam ser feitas para combater isto é exatamente educar a mulher no sentido dela perceber que existem outras alternativas de sustento, de sobrevivência, que não seja essencialmente a dependência do homem, né? Então, temos que apostar muito na nossa educação, as mulheres, principalmente nas zonas rurais, né? Assim, ela tem que perceber que pode muito bem formar-se, pode encontrar trabalho e pode sustentar-se, sustentar-se assim e sustentar a sua família. A poligamia é muito má, né? Tem impactos muito negativos na educação dos filhos, no sustento da família e na prosperidade da família como um todo. Então, eu acho que a educação acaba sendo um dos pilares essenciais para combatermos este mal. Primeiro, parabenizar a peça, foi muito, muito bonito e eu gostei muito. Já vi vários musicals, mas este aqui estava no nível nosso, no nível africano e de muito boa qualidade. Tony e os outros atores saíram muito bem, então estão todos de parabéns. E para responder à questão, na minha opinião, não posso dizer que é bom ou é mau ter a poligamia. Primeiro, concordo com o que o Miguel disse, concordo completamente naquilo que ele disse. E vou acrescentar dizendo que cabe a cada mulher decidir contra os seus princípios ou concordar com os seus princípios, se ela quer ou não se meter numa relação onde tem uma outra mulher. Então, no fim do dia, é a mulher que escolhe. Nós é que temos o poder de escolher, e eu quero ficar com esse homem. Então, se você entra ou se mete numa relação onde sabe que tem outras mulheres e você aceita mesmo que, olha, eu quero entrar, eu quero me casar com fulano, sabendo que ele tem 2 ou 3 mulheres, as consequências é a própria mulher que tem que lidar com isso. Mas é difícil, como eu disse, é difícil dizer que é mau ou é bom, isso cabe a cada mulher. Então, é uma questão, infelizmente, que acontece na nossa sociedade
E para combater também vai ser difícil, porque depende da decisão de cada um de nós, especialmente mulheres. Eu sou Ermengarda Rapalhão Genucci, sou coordenadora do departamento da HIV na UCM aqui em Pemba e fomos convidados, maravilhosamente convidados por vocês, não é? Para participar neste evento, como vocês chamaram de dança desportiva, podemos assim dizer. Dizer que eu estou muito satisfeita de ter assistido algo tão bonito, tão maravilhoso. Dizer que é a primeira vez que assisto algo assim e achei muito interessante porque já vi muitas danças sem mensagem. A dança que assisti tinha mensagem, a mensagem principal que falava da poligamia. E dizer que é muito bom ver que Moçambique está a crescer no âmbito cultural, temos escritores que conseguem trazer uma história real que acontece no país e conseguir coreografar como música. Isto aqui foi uma maravilha. Em relação ao que eu penso sobre a poligamia, é que nós sabemos que é uma realidade, sim. Houve várias discussões e vimos que em Moçambique o que se vive realmente pode não ser necessariamente poligamia, mas pode ser uma questão de amantismo, falou-se dessa vertente. Mas o meu ponto de vista é de refutar esta prática da poligamia. Para mim, eu digo refutar mais para as mulheres que aceitam ser esta segunda, esta terceira, esta quarta, porque para além da questão da doença, como dizíamos, também temos que ver a questão da autoestima. Se nós gostamos de nós mesmos, por que temos que ser terceira, ser a quarta, ser a quinta? Porque não pensamos em fazer algo para nós mesmas? Não pensamos em estudar, nós pensamos pequeno às vezes. Não tenho mais outra saída, e a minha única saída é só casando com aquele senhor que tem condições. Eu até dizia que muitas vezes a poligamia vem de um homem que tem dinheiro e pode pagar para ter 3, 4, 5, 6, 7 mulheres. Se fosse que realmente era por amor, por que não ficamos então com um homem pobre, mas na questão poligâmica? Falou aqui alguém bem de que antigamente a questão da poligamia era vista no sentido de que as mulheres poderiam ajudar para a machamba, para alguns trabalhos. Mas nos dias de hoje não vamos dizer que é isso que nós estamos a ver. Nós estamos a ver pessoas que às vezes são preguiçosas de não ter um sonho, de dizer eu quero sair desta vida, não quero ficar nesta vida e não quero ser terceira, eu quero ser primeira. E se não for primeira, que eu não tenha por enquanto espero o meu marido, não é? Eu penso que é possível. Só que nós começamos a pensar, se fico 3 anos, 4 anos, 5 anos sem aparecer ninguém, então já ninguém me quer. Eu só posso ficar com o senhor tal. Veja que vida eu levaria se tivesse aqui. Mas você vai ser quem na sociedade? Acontece o que aconteceu neste filme. Quando morre o seu marido, com este marido, a família nem te reconhece como se fosse a esposa, porque conhecem uma esposa. Como dissemos aqui, que valoriza-se mais, tem uma única esposa, mesmo na questão da lei. Então eu penso que esta prática não podemos pensar que é a única saída, ser segunda, ser terceira. É possível viver honestamente, dignamente, sem ser polígamo, sem ser segunda, sem ser a terceira esposa. E também desencorajar aos homens que acho que é por capricho. Às vezes tem tudo em casa, tem mulher que faz tudo, mas dizem, é que você completa a outra parte que a minha esposa não tem. Você completa. Eu já tenho alguém que conheço que diz isso. Meu marido ou meu namorado diz assim, que eu sou a outra parte da esposa, a outra parte que ele procura na esposa que não tem, então eu completo. Mas até quando? Imagine, vamos a uma festa. Ele tem que levar uma. E vai com a mulher. E onde é que eu fico? Do outro lado, até eu sou abusada pelas pessoas. Ver até o marido está ali, vai num evento. Onde está a nossa dignidade? Onde está a nossa... Então, eu penso nessa vertente, né? Pelo menos eu não sei, eu pessoalmente não aceitaria. Eu pessoalmente não concordaria em ficar, mesmo que o homem fosse rico, terceira ou quarta. Ficaria à espera do meu marido. Eu mereço mais. O meu eu onde está? O meu eu existe. O meu eu há de aparecer. E se não aparecer, talvez era a vontade de Deus. Posso ficar honestamente, dignamente, a cuidar de mim, talvez ajudando aos outros. E tenho um sobrinho, eu posso ajudar, posso fazer alguma coisa. Mas não posso ficar parada à espera de que eu tenho que ser a
terceira, tenho que ser a quarta para conseguir ganhar a vida. Eu estou à procura de uma família. Família, não estou à procura de alguém que há de vir às vezes. Eu venho amanhã ter contigo. Em outros momentos onde está. Então eu penso nessa vertente, agradeço muito essa oportunidade que nos é dada e dizer para vocês que nós estamos abertos como universidade. Qualquer coisa que estivermos disponíveis, nós também podemos partilhar alguma coisa. Qualquer contato podemos partilhar e agradeço esta oportunidade que nos é dada. Eu sou Miguel, vou levar essa iniciativa dos atletas e de forma muito criativa, muito artística, transmitiram aqui uma mensagem de um assunto, de um tema que é muito relevante para nós, para a nossa sociedade. A questão da poligamia existe sim, nós temos casos desses na nossa sociedade, em Moçambique, Cabo Delgado em particular, e é uma prática que não é muito boa, não é muito saudável, não é? Em várias vertentes. Por um lado, tem impactos muito negativos na educação, no crescimento dos filhos, que a família vai criando, não só, também mais, não ajuda muito para a prosperidade da própria família, na medida em que pode não existir condições para sustentar e para arcar com todas as despesas que existem numa família. Então, é uma prática que deve ser combatida e deve ser controlada. Né? Em termos de possíveis causas desse problema, por um lado estão as crenças das nossas tradições, que dizem que quanto mais mulheres tem um homem, é homem de verdade, ou seja, com uma necessidade de afirmação da masculinidade do próprio homem. Mas também tem a outra causa, que é a dependência da mulher em relação ao homem. O homem é visto como sendo a alternativa de sobrevivência, a alternativa do sustento. Então, eu penso que há um trabalho que tem que ser feito ao nível da educação, no sentido de sensibilizar as pessoas, os homens, as mulheres, que esta prática não é saudável para as famílias. Há mais prejuízos que benefícios. Principalmente a nível das zonas rurais, onde o acesso à informação ainda é um pouco difícil, precisamos de difundir este tipo de mensagens através da educação, através de iniciativas como estas. Lifanela kusha